Agora eu vou falar para vocês, os ângulos de conexão dos relés são de 90 graus digitais e a análise que a gente vai fazer daqui para frente sempre vai ser em relação a 90 graus, tá? Por causa disso, que é a grande maioria, e o mais utilizado em usinas é o RP6000. Então a gente vai para uma outra abordagem aqui agora. Então nós entendemos aqui o VBC, está em 90 graus em relação. Por que que eu tenho que a tensão de polarização? Por quê? Para eu enxergar a direção, eu preciso de uma referência. Ponto. Tá? Agora a gente vai entrar num outro conceito que é ângulo de torque máximo. O ângulo de torque máximo é um ângulo, é uma direção fasorial que eu determino, tá? Que ela parte sempre da minha tensão de polarização no meu diagrama fasorial. Então, o zero do meu ângulo de torque máximo, da minha direção de torque máximo, é em relação ao VBC, tá? Então, por exemplo, esse ângulo de torque máximo é o ângulo entre a minha direção de torque máximo, é uma direção que eu estabeleço no plano, e a minha tensão de polarização. Então, é importante eu saber minha tensão de polarização, é importante eu saber qual meu ângulo de polarização, porque ele vai definir esse ângulo em relação à fase A. E a fase A, pessoal, as correntes, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente vai entender em relação à fase A se está no sentido direto ou no sentido reverso. Tá? E o ângulo de torque máximo é o ângulo entre a direção de torque máximo e a tensão de polarização. E o ângulo de torque máximo é definido pelo projetista. Por quê? Eu vou definir a direção de operação do relé. Então, muito importante, entendemos o ângulo de conexão, entendemos que aqui está 90 graus, entendemos também que o ângulo de torque máximo define a direção de torque máximo, e agora a gente vai entender que a direção de torque máximo define duas regiões no plano complexo fasorial. Duas regiões, sendo que essa região é separada por uma linha perpendicular à direção de torque máximo. Então, essa linha é perpendicular à direção de torque máximo, ou seja, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. E essa direção de torque máximo define duas regiões. A região de operação do relé, ou seja, correntes que estiverem nessa região vão sensibilizar o relé desde que essa corrente seja suficiente para sensibilizá-lo. Ou seja, eu coloquei uma corrente de partida de 20 amperes. Se eu tiver uma corrente inferior a 20 amperes, o relé não vai partir, mesmo estando na região de operação. E essa direção de torque máximo define também uma região de não operação, de restrição, também conhecida, ou direção de torque menor que zero, ó, T menor que zero, tal, né? E a região de operação, tal menor que zero. Então, nós temos que saber o ângulo de conexão, pois a partir dele eu defino meu ângulo de torque máximo no sentido anti-horário do meu plano. Definindo o ângulo de torque máximo, eu defino uma direção de torque máximo que define no meu plano complexo duas regiões, uma região que opera e uma região que não opera. E assim eu defino para o meu relé, nessa direção você operar, nessa direção você não vai operar. Simples assim. Perfeito, pessoal?